Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Ah, Estamos aqui começando uma nova pregação, mas ainda continuando com o profeta Amós. O ideal, na verdade, era a reunião, pelo menos presencial, de alguns irmãos, como planejado pela executiva há algum tempo atrás, mas devido às questões que envolvem aí o aumento, né, do coronavírus e agora a questão do apagão, temos realmente sofrido, não só como igreja, mas o nosso próprio povo no estado tem sofrido bastante com essas questões nas últimas semanas e principalmente nos últimos dias. De certa maneira, eu creio que muitos têm pensado e avaliado as questões que envolvem a sua situação, a situação da sua família, a situação nossa como Estado, pensado algumas coisas. Lembro de uma conversa com uma pessoa que disse: pastor, eu nunca vi tanto raio na minha vida num período tão curto de tempo. E olha que eu já moro aqui há mais de 60 anos, nasci, fui criado e vivo aqui em Macapá. Eu falei assim, pois é, também nunca tinha visto algo assim, já tenho andado por vários lugares do nosso país, mas não tenho visto nada comparado com o que aconteceu. E aí ele, uma pessoa não crente, é daqueles que até que gosta, né, de um bailezinho na sexta-feira, no sábado, disse assim: eu creio que foi a misericórdia de Deus que muitas casas não foram atingidas, que os prédios não foram atingidos, que os nossos monumentos não foram atingidos, foi só realmente a subestação, aí talvez uma ou duas pessoas que aparentemente sofreram algum dano, mas sem morte. Creio que isso tem dois aspectos que nós podemos pensar, até mesmo por avaliarmos um pouco de Amós nesse sentido, pensamos realmente que são alertas. Vamos lembrar que semana passada falamos das calamidades que Deus mandou ao antigo povo de Israel, o reino de Israel, como maneira de alertá-los sobre a situação de pecado que estavam vivendo, do afastamento das coisas de Deus. Então podemos tomar isso realmente, não só o coronavírus, mas também esse apagão, como alertas que Deus está dando para todos nós, sobre o seu poder, sobre a sua soberania, sobre a sua graça, e podemos aí também dizer sobre a sua misericórdia. Mas também trazemos para nós como igreja, o que isso realmente tem representado para nós como igreja. As oportunidades que estão aí então se abrindo para nós compartilharmos a verdade do Evangelho, para alertarmos as pessoas sobre haverá um fim dos tempos em que o Senhor Jesus voltará. Até a gente riu bastante de uma história aí que a mãe chamou as crianças que estavam ali perto, brincando um pouco, né, com tanto raio, ela começou a cantar uma música e dizendo assim: olha, Jesus está voltando. E aí foi aquele auê de alguns lá, dobrando o joelho, orando, pedindo perdão. Se for Jesus voltar, ele quer ir, não quer ficar. Então, oportunidades dessa, como de uma mãe para com seus filhos, ou nossa, com nossos vizinhos, amigos, Jesus está para voltar. O que a Bíblia nos coloca realmente é essa verdade. Entendemos então que é uma boa oportunidade de você levar o Evangelho a pessoas a respeito dessa situação. E claro que nós lembramos, e aí para nós trabalhamos hoje o capítulo 5, versos 1 a 17, em que o profeta Amós vai trabalhar a continuidade das suas declarações, dos seus discursos sobre o julgamento da nação de Israel. Podemos lembrar o que ele já fez, o que ele já falou, aí nos capítulos, né, terminando o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, totalmente direcionados à nação de Israel, mostrando realmente que haverá um julgamento, que a nação já está julgada, e nós, pela história, sabemos que esse julgamento aconteceu, que o reino de Israel, Samaria, sua capital, foram realmente destruídos, boa parte daquele povo foi levado cativo, foram misturados com outros povos, porque era o método assírio de conquista, trouxeram outros povos para a região, né, do antigo Israel, principalmente ali para Samaria. É claro que alguns remanescentes ficaram,
Nós sabemos disso até mesmo porque aí na época futura, entre a tribulação e o milênio, sabemos que pessoas das 12 tribos estarão realmente diante do Senhor Jesus para a divisão da terra que pertencerá a Israel. Então, sabemos disso. Aqui, mesmo das 10 tribos que fizeram a nação de Israel, muitas pessoas ali foram preservadas porque creram no Deus verdadeiro. Mesmo esses discursos que vemos por Amós, sabemos que alguns deles realmente tomaram a decisão de abandonar a incredulidade, de abandonar os ídolos e de seguir ao Senhor. Alguns se mudaram para a região de Judá e lá fixaram residência, mas muitos ficaram por lá e continuaram servindo a Deus com fidelidade. Entendemos o quanto Amós quer realmente trazer a essa nação esse pensamento de vocês estão recebendo um castigo justo. Vocês merecem porque vocês deixaram a lei, vocês quebraram a aliança, vocês abandonaram o Deus verdadeiro, vocês criaram uma religião hipócrita que desrespeita, que ofende ao Senhor. Por isso, então, vocês que pensam que estão tão felizes porque há prosperidade, porque há segurança, porque não há guerras, porque os impérios ao redor poderosos não estão anunciando nenhum tipo de guerra, vocês acham que está tudo bem, que isso é uma bênção, não só do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, mas dos seus deuses, dos falsos deuses que vocês têm. Então, essa rebelião contra Deus, baseada no luxo, baseada na injustiça, baseada na opressão, receberá de Deus a ira santa e justa. Então, Deus, através de Amós, realmente está chamando e mostrando qual é a realidade que virá sobre a nação. E isso é que nós vemos qual é a intenção de Amós com relação a essa verdade. Assim podemos resumir esses 17 versículos dizendo que assim como a nação de Israel é confrontada por Deus, o Criador poderoso, para que se arrependa e busque-o como Senhor e juiz, em virtude de um juízo muito próximo. Nós, como igreja, hoje, no século XXI, somos convocados para ouvir o rugido do leão, a santidade e a piedade. Temos que lembrar dessas verdades e temos feito isso, ou seja, trazer o profeta para o seu contexto, para o Israel antigo, para a nação de Israel no passado, as calamidades, a opressão, as injustiças, o derramamento da ira de Deus, os seus pecados, a sua idolatria, a convocação de outras nações para verem e observarem que Deus castigará o seu povo, que não são só essas outras nações que receberão um justo castigo pela quebra da lei moral, mas a nação de Israel, a nação de Judá também serão castigados porque abandonaram seu Deus, deixaram realmente de praticar as verdades que Deus quer. Então, podemos dizer com certeza que lá em Israel, na grande maioria dessas pessoas, não havia nenhuma expectativa de que a nação como realmente um todo estava realmente buscando ao Senhor com fidelidade, com zelo, baseado na palavra de Deus. Mas mesmo assim, podemos aí já no começo aqui do capítulo 5, entendemos que há um remanescente fiel que será preservado. E vamos ver outros profetas falando sobre isso, e veremos realmente isso acontecendo lá na época da tribulação, e é esse grupo que entrará para o milênio, ou seja, esse grupo do remanescente fiel que será preservado da nação de Israel ou dos filhos de Abraão. Agora, o que nós olhamos dentro desse capítulo e vamos observar é sim essa chamada de Amós, e podemos dizer aí dentro da construção que Amós faz, do capítulo 5, podemos pensar mais realmente como canções, já que há 2 hinos no estilo, claro, da época de Amós, mas podemos tentar dar alguma contextualização no sentido de são canções, 3 canções que estão envolvidas dentro do capítulo 5, dos versos 1 a 17. E aí o que nós vemos? Se você tem a sua Bíblia, então abra a sua Bíblia, aí no capítulo 5 de Amós, versos 1 a 3, nos mostra a primeira canção.
e podemos chamar essa de uma canção fúnebre, ou seja, aquela melodia, aquele tom da morte nas palavras de Amós. Ele diz assim: ouçam essa palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Então, o que nós olhamos e podemos escutar é esse canto, esse lamento como um canto fúnebre que Amós entoa à nação de Israel. É uma canção triste, é uma canção melancólica. Aí havia, sim, vários tipos de lamento, vários salmos são considerados salmos dentro dessa construção do lamento do indivíduo, lamento da nação, mas envolve a palavra de dizer: vocês serão castigados, se preparem. Há esse canto, né, que realmente está aí trazendo esses sons que às vezes nós sabemos que são sons da morte. Nós temos hinos que foram compostos especificamente para serem hinos ou cânticos fúnebres. Alguns não foram e acabaram se tornando quase que tradicionais naqueles momentos em que nós nos despedimos dos nossos queridos, principalmente aqueles que são crentes. Então nós realmente falamos para essas pessoas e dizemos, através daquelas músicas, canções que foram escritas talvez para serem mais de vitória, de alegria, ou de repensar, ou da esperança, e acabaram se tornando, num certo sentido, um canto de funeral. Mas, claro, para nós crentes, quando vemos alguém, um irmão que morreu, esse canto fúnebre ele não é triste. Triste no sentido mais da perda daquela pessoa, da separação física daquele irmão. Mas ele é também alegre porque sabemos que aquele irmão agora está com o Senhor Jesus. Para ele a coisa está muito melhor, está bom demais. Nós é que continuaremos sofrendo os apagões, a falta de energia, de água, as brigas políticas, as dores, o cansaço, o sofrimento. Então, aqui para nós, na verdade, é completamente contrário. Aquela dor, aquela tristeza no canto, por saber realmente que aquelas pessoas não terão uma vida pós-morte. Aquelas pessoas perecerão eternamente, porque essa é a palavra de Deus. E Deus disse que após a morte, ou a vida para aqueles que estão em Jesus, ou a morte para aqueles que estão sem Jesus, morte eterna. Então olhamos e pensamos na frase do bispo Pusey, que a ideia é de que os homens vivos sejam o seu próprio cortejo fúnebre e ouçam sobre si mesmo o pó ao pó e do pó e das cinzas às cinzas. Ou seja, é ouvir essas palavras finais que muitas vezes os ministros evangélicos utilizam, especialmente os mais tradicionais, usam: pó, do pó veio e ao pó voltará, voltará às cinzas, porque da terra foi formado. Mas nós olhamos e pensamos nessa situação e o que nós entendemos e queremos ver é essa verdade acerca de quem é o nosso Deus, o que Ele tem reservado para nós. E dessa maneira, então, que nós pensamos que essa canção fúnebre que nós observamos aí também, existe realmente um chamado para ouvir. É isso que ele fala no verso 1, venham, escutem, ouçam. Não é simplesmente um anúncio aleatório, é uma convocação, mesmo que seja um lamento fúnebre, mas é uma convocação. Venham escutar o que Deus está dizendo para vocês. Atentem para essas verdades. Então, o que nós observamos, que mesmo que haja não simplesmente o tom da raiva, da ofensa nessa justa pregação que Amós realiza, há sim essa tristeza, há esse profundo pesar. Por quê? Porque esse lamento é descrito no sentido de que o juízo é inevitável, é inescapável.
Não tem como vocês não serem julgados, porque a palavra é exatamente essa. Vocês também têm esse chamado para ouvir, e nesse sentido é o que nós queremos entender. Que Amós realmente falava para um povo, e entendido, a gente às vezes precisa pensar o momento em que isso aconteceu, tentar pensar lá Amós falando, pregando, anunciando para o povo, mas as pessoas estavam lá, algumas em pé, outras sentadas, famílias escutando, e muitos estão dizendo: camarada, você é um tolo, olha a nossa situação, nós não acreditamos muito nisso. Você está inventando, é porque você é do outro reino. O reino de você está em perigo, então você vem querer trazer para nós carga pesada. Sai daqui, vai embora, vai cuidar das tuas coisas. Essa era a situação que provavelmente Amós estava ali ouvindo e vivenciando. O que nós olhamos então aqui há esse lamento fúnebre sobre realmente a morte. É isso que ele fala no versos 2 e 3, não é? E diz a virgem, vamos lembrar essa expressão realmente tão querida por Deus, e Deus usa essa simbologia relacionada à área sexual para os relacionamentos, né? Quando, e poderíamos até dizer que Israel estava em adultério espiritual, porque estava indo atrás de outros deuses, abandonaram o seu verdadeiro marido e estão buscando outros maridos, ou seja, deixaram o seu Deus buscando outros deuses. Aí ele era a virgem, ou seja, daquela que estava para ser desposada, aquela que encanta, que era amada por Deus. Então, essa virgem realmente agora se prostituiu, aí caiu, e não há quem a levante, ou seja, é esse tom fúnebre. Não há quem levante, não há quem possa ajudar, nem mesmo Deus. O Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus da compaixão não estenderá a mão para Israel. Terá que passar por toda essa situação, por toda essa calamidade. Agora, fora o cântico, aí nos versos 1, 2 e 3, né, de lamento, de morte, de dor. Agora vamos os versos 4 a 9, entendemos que há aí nessa canção do discurso de Amós uma marcha de louvor, e pensamos em marcha no sentido realmente de ir para frente, de batalha. Pensamos aí nos soldados que vão para a guerra, então tem aquela música mais forte, mais pesada, aquela tonalidade de empurrar, de dar motivação, de levantar o ânimo para que a tropa vá à frente, sabendo que vão enfrentar o inimigo, mas estão ali com o coração pulsando de vontade, de desejo, com vontade de sair correndo para o campo de batalha. Versos 4 a 9, Amós diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim, e vocês viverão. Porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passe a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José, como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o sete estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. Esse é um novo discurso. Agora ele deixa o lamento, ele deixa essa canção fúnebre e traz realmente agora um novo alento, uma nova música, um novo tom, uma nova melodia aos ouvidos daquelas pessoas. Então é esse discurso com a melodia que tem um tom de admoestação, com uma ordem, com os imperativos, com notas negativas e positivas no sentido, né, de fazer alguma coisa, mas também de não fazer certas coisas. Então há esse cuidado que Amós está trazendo para nós, está trazendo
dentro da sua canção. Por quê? Porque devemos entender que, nesse sentido, a Amós está dizendo, o ritmo de buscar a Deus é diferente. Assim como nós estamos acostumados a vermos vários tipos de ritmos nas nossas músicas, nas músicas mundiais, tem alguns que gostam, outros que não gostam, de um ou de outra, mas podemos dizer que se buscar a Deus, que ela enfatiza aqui no seu discurso, esse ritmo é o quê? Ele é diferente, ele não é igual aos outros. Não devemos pensar nesse sentido aquilo que ele está colocando para nós, que é uma coisa simples, seja, busque a Deus. Mas veja que ele está dizendo não em Betel, nem em Gilgal, nem em Beceba. Betel e Gilgal dentro do território da nação de Israel. Beceba já lá na região de Judá. Betel é um centro importante, talvez era o centro do estado, era o local para onde o rei se dirigia para fazer as suas orações, os seus sacrifícios aos deuses que ele tinha. Mas vamos lembrar, essa cidade está aí desde a época de Abraão. Quando nós lemos lá no Gênesis, nós vamos ver que Abraão andou por aquela região. Foi lá que Jacó teve encontro com Deus. Então, essa casa de Deus, que significa Betel, realmente se tornou casa falsa, de deuses falsos, de um culto hipócrita, de um culto que realmente é uma blasfêmia contra Deus. E essa é a maneira que estavam lá vivendo. Por isso, Amós diz, busque a Deus, mas de uma maneira diferente. Não busque nesses lugares, porque nesses lugares eu não estou. Creio que muitas pessoas iam para lá pensando no Deus verdadeiro, mas tinham recebido ensinos ou estavam talvez até mesmo querendo envolver esse Deus verdadeiro com algumas das suas lições bíblicas, com os aprendizados dos falsos deuses, que é o culto sincretista. Por isso, Deus está dizendo, lá nesses templos de Betel, de Gilgal, de Beceba, eu não estou lá. Não busquem lá. Busquem a mim. Vocês me deixaram. Podemos até pensar que talvez no sentido que Amós querendo dizer assim, olha, é em Jerusalém. Se voltem para Jerusalém. Lá está o templo de Deus. Lá está o verdadeiro templo de Deus. Lá estão os verdadeiros sacerdotes de Deus. O que vocês estão fazendo aqui não é de maneira nenhuma o local para vocês. A rica e bela herança religiosa que eles receberam desde a época de Moisés, principalmente por causa da lei e de todas as ordenanças cerimoniais que existiam, tinham sido colocadas para o esgoto, tinham sido jogadas no lixo, porque misturaram, corromperam. Assim como nós devemos olhar, e aqui podemos até pensar que na história do profeta Amós, de vida, há realmente as questões das suas tradições. E Amós é fiel às suas tradições que o ajudaram a compor os seus discursos, a fazer as suas profecias, a escrever as suas profecias. Certas orientações fazem parte de toda uma tradição religiosa. E nesse sentido, nós podemos aprender também. A tradição é história. A nossa igreja, a nossa confraternidade ou denominação tem uma história. Ela tem uma tradição. E isso é importante a sua preservação. A nossa igreja local, aqui já próximo dos seus 70 anos de idade, tem a sua história, tem a sua tradição. E muitas delas devem ser preservadas. Nós mais velhos ensinando os mais novos. Por quê? Porque a tradição, num certo sentido, ela é boa. Ela é vida. O problema é quando nós a tornamos num tradicionalismo, em que, então, certas coisas têm que ser jogadas fora. Por exemplo, a questão, por exemplo, dos hinos do cantor cristão ou alguns outros hinos mais antigos. É tradição nossa. É parte da nossa história. Homens e mulheres no passado escreveram isso. Homens e mulheres que tinham
uma comunhão com Deus, um conhecimento bíblico muito bom, tinham a habilidade, o dom, a capacidade musical de escrever ou até de compor, e o fizeram. E deixaram para nós esse legado. Muitas dessas músicas, desses hinos, têm que ser cantados, entoados, porque há muita teologia excelente, há muita doutrina boa. Agora, não podemos dizer que é só isso que devemos. Isso seria tradicionalismo. Só podemos cantar hinos. Não, existem canções, existem hinos novos, atuais, ou músicas atuais, com melodias mais brasileiras ou dentro do nosso contexto, que são boas. Se a letra é muito boa, se a letra realmente tem doutrina e tem Bíblia, podemos cantar. Mesmo no passado, como hoje, talvez hoje muito mais, existe coisa que joga fora. Não é? Talvez não porque a letra seja ruim, é porque a letra é vazia, não comunica muita coisa. Porque hoje a preocupação é muito mais aquilo que é comercial, aquilo que vende. Aí, nesse sentido, é muito mais questão de uma certa melodia. Mas Amós pensa nisso. E quer trazer realmente o seu povo a buscar a Deus e não os deuses que estão por aí. Há uma tradição deixada, no caso aí de Israel, por Moisés e a lei, que o povo deveria pensar. Essa é a verdade, esse é o caminho, é essa maneira que Deus quer ser adorado, esse é o comportamento que Ele quer de nós, que somos chamados para sermos santos. É essa a maneira que devemos prestar os nossos sacrifícios. Esses são os tipos de sacrifícios que Deus quer, independente do que vai ser feito. Esses são as festas permitidas pela lei, que Deus quer que nós façamos. Não recriar coisas, não inventar coisas, no sentido daquilo que não era a orientação de Deus para a nação de Israel. Os versos 8 e 9, podemos dizer que há esse tom, pensando na questão de música, de melodia, o tom da soberania de Deus, que marca essa sonoridade da profecia. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele governa todas as coisas. Se nós podemos olhar, e se você pode observar toda a estrela, ele fala aí pelo menos só de 2 constelações, mas você pode, numa noite limpa, bonita, olhar para o céu e você vai ver milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. E Deus criou cada uma delas. Tamanhos diferentes, lugares diferentes. Deus criou e Deus sustenta todas elas. Deus sustenta o nosso planeta. Manhã e noite, sol, lua, chuva, pouca chuva, muita chuva, calor, inverno. Deus controlando todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Essa soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, o que ele quer dizer para Israel? Se Deus é soberano sobre toda a criação, não vai ser sobre o seu povo? Como ele não vai exercer soberania diante do fato de que ele tem exigências da sua santidade e da sua justiça. Ele vai fazer isso. Ele vai trazer essa responsabilidade para o povo. O povo a quem ele elegeu, a quem ele deu o seu nome, a quem ele deu a sua palavra. Essa é a responsabilidade dada a essas pessoas. Então, o julgamento e a destruição que estão sendo descritas nesses versículos realmente dizem que vai haver um fogo que vai irromper sobre o povo, que vai destruir os lugares sagrados para eles. Deixarão de existir. Por quê? Porque buscar a Deus é diferente. Esses lugares não servem. Só talvez um parênteses aqui, enquanto terça-feira caía-se raios e raios lá da janela, olhando e vendo, fazendo aquela brincadeira dos físicos, né? Clarão, vamos escutar o trovão, ver onde ele caiu. Normalmente é aquela ideia de 1, 2, 3 quilômetros, não é? Aí, em alguns casos não dava nem para começar e bum,
era o trovão, era o clarão, era um estrondo atrás do outro em cima de clarão. E aí eu pensei, se cair na nossa igreja, se cair na torre da igreja, é porque Deus está descontente com a gente. Mas descontente mesmo. Né? Graças a Deus não aconteceu. Espero que isso possa ser um sinal para dizer que nós estamos nos esforçando para servirmos a Deus com fidelidade, que nós estamos buscando andar nos caminhos de Deus, que temos que aperfeiçoar, que temos que pastorear a igreja, que temos que fazer os nossos irmãos crescerem, para que eles possam realmente usarem os seus dons, seus talentos, servirem a Deus com fidelidade, constituírem e serem famílias que agradem, que louvem ao Senhor. Né? Posso ver isso como um sinal. Mas você pode até dizer assim, mas não caiu em nenhuma igreja, e tem muitos aí que não estão fazendo nada certo diante de Deus, então realmente são idólatras, né? Mas eu quero trazer isso mais no contexto nosso, pessoal, muito individual como igreja, para essa chamada de atenção. E aí conclui esse ponto dizendo que Amós, nas palavras do Smith, Amós reconhece que a inimizade especial de Deus contra a arrogância humana que se considera inexpugnável diante do juízo divino. Ele fala isso, ele reconhece isso e fala dessas questões. Isso para nós é importante aí no nosso profeta Amós. Também olhamos nesse sentido que a partir do verso 10 até o verso 17, vem uma canção melancólica. Não sei se essa é a melhor palavra, né? Aí falamos, né, de uma cantiga melancólica, falando de uma canção fúnebre, de uma marcha de louvor, que é para a chamada do povo a gente servir ao Senhor, a crer no Senhor. Agora, então, o que nós vemos, o que nós pensamos nesse sentido? Que agora, então, Amós está trazendo para nós essa cantiga mais melancólica. Então, acompanhe aí a leitura, versos 10 a 17. Vocês odeiam quem os repreendeu no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno, rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. É assim, e assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Então, essa cantiga melancólica, que nesse mesmo sentido ao aspecto, né, do funeral, da morte, da destruição, da dor, num lamento contido aí, mas também há esse suspiro de há uma necessidade que pode ser feita, há uma atitude que pode ser contemplada, há uma esperança que pode ser anunciada. Então, o que nós olhamos, ele começa dizendo realmente que a opressão é a razão para o julgamento. E vemos, sim, esse juízo contra a injustiça. Novamente, essa é uma tônica muito forte de Amós na sua carta, no seu livro, falando aí nos seus discursos contra essa injustiça. Pisam o pobre, aceitam suborno, mentem nos tribunais, juízes corruptos, pessoas levianas, a busca por prazeres, por luxo, querem o melhor para alguns e outros padecem morrendo à míngua, de fome, de necessidades. Poucos estão em casas muito bem cuidadas, muito bem trabalhadas, outros têm que dominar a casa de pau a pique, sujeita a qualquer tipo de muitos insetos e outras coisas. Essas injustiças,
disparidade na vivência de Israel, são as coisas que Amós, volta e meia, vai falar. Por quê? Porque isso ofende a Deus. E são as multiplicações dos pecados que Israel produziu sobre si mesmo. Essas práticas trazem realmente a mão de Deus pesando sobre eles. Então, e por isso ele diz, no verso 12, que resume quase dizendo que eu conheço e vocês multiplicaram as suas transgressões e os seus grandes pecados. Aquelas que são justas, aí podemos até realmente pensar nesse remanescente que existe, aquelas pessoas que amam a justiça, que querem a prática da justiça. O que acontece? Eles são afligidos, porque há um grupo de poderosos, de políticos, de mercenários trabalhando contra essas pessoas. Então, que nós olhamos e pensamos em tudo isso, que essas pessoas, quando ele enfatiza aí sobre essa questão, né, mostrando que há um juízo contra a injustiça, isso tem que continuar sendo um fato importante para nós, algo com que nós devemos estar sempre preocupados. Que tipo de justiça nós estamos praticando? Como está o nosso senso de justiça? Como pessoas, como famílias, como igreja, devemos ser exemplos. Não devemos realmente, diante da nossa sociedade, sermos pessoas que podem ser acusadas de práticas de coisas injustas. A mão de Deus pode pesar contra nós. Deus sabe disso. E vamos lembrar, principalmente quando isso envolve pessoas mais carentes, pessoas necessitadas, pessoas aflitas, pessoas sem esperança. Deus se compadece dessas pessoas e pode pesar a sua mão, rugir mais bravamente contra aqueles que estão praticando essas coisas. Então, tomemos muito cuidado com tudo isso. Também olhamos e entendemos aí, dentro dessa cantiga de Amós, que é assim, uma exortação sobre vida e justiça, os versos 14 e 15, que nos fazem realmente pensar sobre essa linguagem de um remanescente que está acontecendo, em que realmente há esse chamado para continuar a amar o bem e odiar o mal. Infelizmente, isso não é uma prática de todo mundo. Se você tem prestado atenção, não só nos dias, semanas anteriores, mais na pandemia, mas agora, nessa semana que vivemos o apagão, temos visto pessoas se desdobrando para ajudar outras, prover alimento, prover, às vezes, energia, abrir sua casa para abrigar outras pessoas, porque tem energia, pode ter um confortinho um pouco melhor com um ventilador ou um ar-condicionado, uma central de ar. Mas também vemos pessoas fazendo o contrário disso, amando o mal e odiando o bem. Pessoas aí lamentando que saíram para comprar um balde de gelo e tinham que pagar algo em torno de 20, 30 reais, aquilo que custava 4 reais semana passada. Os geradores, os que tinham, subiram o preço de maneira absurda. Posto de gasolina, que muitas vezes a gente passa por frente de um ou de outro, mas alguns mais comuns, a gasolina semana passada estava R$ 3,65, R$ 3,70, não é? Passamos ontem lá, estava R$ 4,10. Que é isso, gente? Pessoas que querem lucrar com o mal, com a situação caótica, com a fragilidade, com a fraqueza de outros. Quem tem dinheiro até que pagou, e os que não têm. Tantas coisas foram deixadas de lado, a ética, a moral de muitas pessoas. Conversando com alguém, diz, olha, se você fizer isso, a mão de Deus vem sobre você. Se você está explorando as necessidades no momento de aflição, você está sendo pior do que até mesmo de crimes de guerra, comparável com isso. Não faça isso, não haja dessa maneira, porque senão a mão de Deus vem sobre você. Há também
um pranto aí pela destruição do reino, nos 2 últimos versículos do nosso parágrafo de hoje. Então aí vemos choro, vemos lágrimas, que são previstos para aqueles que ficarem, para o restante que ficar lá em Israel, para o remanescente de José. Porque ele fala isso mais porque aí as tribos que vieram dos 2 filhos de José estavam ali no reino do norte. Mas dentro desse sentido que nós olhamos e podemos realmente pensar aí e entender essa maravilha de que Deus dá uma esperança. Mesmo numa cantiga de melancolia, há esse momento de esperança que é dado à nação de Israel. E vamos lembrar disso, as calamidades que nós vimos na semana passada nos falam realmente desse Deus que anuncia, que faz alguma coisa, que não deixa as coisas simplesmente acontecerem sem avisos prévios. Embora naquela época ele poderia usar os profetas, sacerdotes, hoje ele usa aí a igreja, usa a palavra. Não precisamos achar que temos que ter uma revelação direta de Deus. Basta nós lermos, basta nós observarmos as situações descritas na palavra e com as quais estamos vivendo para ver se encaixa ou não. Por isso podemos dizer que os momentos que passamos podem ser alertas, as calamidades que estamos vivendo podem ser momentos de Deus dizer ao nosso povo: olhem, vocês estão num caminho de idolatria, vocês estão num caminho de injustiça. E para nós aqui no Amapá isso não é nada difícil. 2 semanas atrás, o Amapá figurou no Brasil como a cidade número 2 em salário. Só perdeu para o Distrito Federal como o lugar que tem os melhores salários. E aí a gente diz, espera aí, quem disse isso? Aí vem a explicação. É porque boa parte do nosso povo é funcionário público. Mas quando nós olhamos a realidade, nós somos talvez um dos 3 piores estados na distribuição de renda. Mais, talvez, de 60% da nossa população vive ali perto da situação mais aflitiva. Então, alguma coisa está errada. Talvez Deus esteja dizendo para nós, para os nossos políticos, para aqueles que nós daqui a uma semana vamos votar, será que isso vai diminuir? Será que esses homens e mulheres que estão aí pensando nisso, estão atentos a essas verdades? Será que eles estão prontos a colocar o pescoço, realmente, se continuarem nessas práticas, se continuar simplesmente querendo embolsar o dinheiro, ganhar coisas e deixar a situação continuar perigosa como está para os mais famintos, os mais necessitados, que essa injustiça se torne cada vez maiores? Sei que isso pode ser um discurso que talvez há 20, 30 anos atrás poderia realmente receber convite de muitos lugares do país, quando a teologia da libertação era moda. Hoje nós vivemos totalmente ao contrário. Hoje nós vivemos a teologia da prosperidade em muitas igrejas, ambas erradas, ambas desvirtuadas, ambas com análise errada da palavra de Deus, tanto a libertação quanto a prosperidade. Devemos olhar para a palavra de Deus. Há momentos que nós podemos dizer injustiça contra os pobres também estão sendo esquecidos, estão sendo marginalizados, estão sendo oprimidos. Há momentos que podemos dizer Deus abençoa aqueles que são fiéis. A riqueza pode ser realmente algo daquilo que Paulo diz. Se Deus nos abençoa, se Deus abençoou você, é para que você entenda que essa bênção é para você abençoar outros e não simplesmente querer tomar champanhe todo dia. Mas é momento de dizer, realmente eu preciso entender que champanhe uma vez no ano só. Porque eu vou usar esse dinheiro para ajudar pessoas mais carentes, para ajudar missionários, para ajudar a igreja a levar o evangelho até os confins da terra. Então pense que as bênçãos de Deus é também para que você se torne canal de bênção para outros. E aí pensamos, a palavra de Amós para Israel é uma palavra para nós também, buscar a Deus e viver.
Embora no contexto de Amós isso soava quase como uma nota negra, no sentido de um tom que não faz sentido, não é? De uma música que eles não gostavam de escutar, não queriam escutar. Mas essa é a verdade. Não são as religiões, não são os homens que devemos buscar, temos que buscar a Deus. Buscar a sua palavra. É isso que faz a diferença. Se queremos vida, temos que buscar em Deus. Fora, não há. Por isso Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Essa é a verdade. Se você quer vida, entenda a isso. Podemos pensar como esse Israel podia ser salvo. Da mesma maneira como nós hoje. Eles eram pecadores como as pessoas são pecadores. É o mesmo processo que nós temos na igreja, ou seja, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, falar do pecado, anunciar o juízo de Deus, os atributos de Deus, falar que Deus odeia o pecado e o pecador precisa continuar nessa prática por causa da sua santidade, falar da justiça, da ira de Deus, de que as pessoas precisam abandonar a suficiência própria de uma religião, de boas obras ou de méritos e confiar pela fé somente na graça do sangue do Cordeiro. Essa chamada nós vemos muito claro aqui nesse capítulo de Amós. Essa verdade de querermos realmente servir ao nosso Deus na vida de pessoas pregando o Evangelho. A diferença é isso, pessoas são religiosas. Já falamos isso várias vezes, vamos falar, todo homem é um adorador. Mas a verdadeira adoração é em espírito e em verdade para o Deus verdadeiro. Qualquer outro tipo de adoração é falsa. Não produz vida, produz morte. Não é aroma suave ao nariz do nosso Deus. Na verdade é fedor. Vidas em pecado, vidas de injustiça, malignidades, luxúrias, imoralidades. Tudo isso, misturado com os sacrifícios, com a religião, Deus odeia, Deus despreza. Devemos realmente pensar que precisamos apresentar as evidências da salvação. A vida de fé, de obediência, da prática da justiça, da busca pela santidade, são evidências de que nós somos salvos. Aqueles que não praticam essas coisas pode começar a pensar, talvez eu não seja crente. Alguns talvez com certeza vão dizer, eu não sou crente, porque não sinto muita misericórdia pelas pessoas, meu coração é malicioso, há muito adultério na minha mente, quero acumular coisas, não tenho problema se as pessoas estão sofrendo ou não. Ou simplesmente porque vir para a igreja, participar das atividades da igreja é uma rotina, é o tradicionalismo. Não vem pela tradição de adorar ao Deus em público, em comunhão com outros irmãos, para aprender da palavra, para ser instruído nas coisas de Deus, para oferecer um sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor, que quer render graças ao Senhor. Essas são evidências da salvação. Andar pela fé, produzir o fruto do Espírito, praticar a justiça, glorificar a Deus em todas as coisas. Vamos lembrar dessas palavras aí de Amós, que devemos seguir nesse exemplo de amar o bem e odiar o mal, buscar a Deus para viver. Oremos. Senhor Deus, te louvo, te agradeço e sou grato a Ti pela palavra que o Senhor nos deixa em Amós, porque Ele é atual, embora escreveu e falou há séculos atrás, mas Ele continua sendo atual para a igreja e para a nossa sociedade. Ajuda-nos como Teu povo a pensarmos e repensarmos essas verdades. E queremos realmente nos comprometermos
a seguir o Senhor, a não quebrar a tua lei, a guardar os teus mandamentos, a buscar o Senhor e não uma religião. Buscar o Senhor e não um sistema religioso. Buscar o Senhor e não um pastor, não um determinado grupo religioso. De adorarmos ao Senhor com a nossa liturgia, com a nossa tradição, mas com um coração renovado, com um coração piedoso, com um coração misericordioso, com um coração que se compadece das tristezas, das dores, do sofrimento das pessoas. Que o Senhor produza em nós realmente esse amar o bem, fazer o bem, praticar o bem e odiar toda forma de mal, seja do nosso coração, seja das nossas expressões, seja daquilo que está ao nosso redor. Que tenhamos a mesma voz de Amós, de proclamar às pessoas para que se arrependam, e talvez entendendo que assim o Senhor pode se compadecer delas. Que possamos levar o teu evangelho a toda a criatura, aquelas que estão ao nosso redor, principalmente nos dias difíceis que nós vivemos, que essas portas não se fechem para nós, que nós possamos enxergá-las realmente como essas janelas que nos dão a oportunidade de proclamar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que nele é a vida, que nele é a esperança, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Peço a Deus que a tua graça seja sobre todos nós e que o amor do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e todos os dias. Amém. Boa noite, que Deus abençoe a todos nós. Sigamos aí na paz do Senhor, aí atentemos para as verdades de Deus. Amém.